It is hard to instruct our children when we don't truly understand them. É muito difícil instruir os nossos filhos quando de fato nós não os compreendemos. Our goal this evening is to be humble parents who are students of our children and who enjoy our children. Nosso alvo nessa noite é, como parentes humildes, podermos estudar os nossos filhos, nossas crianças. If you don't have children, Pais humildes. if you don't have children, use this time this evening to consider how your relationships can grow and deepen. Se você não tem filhos ainda, considere o seu tempo nesta noite para saber como que seus relacionamentos com outras pessoas também podem se aprofundar e desenvolver. We're going to work from an X-ray of the human life. Nós vamos começar através de um raio-x da vida humana. If you have your outlines, that X-ray appears in your outlines. Há um slide que será colocado daqui a pouco e você vai observar esse raio-x da vida humana. If not, that you can use this slide. This is an X-ray of all people. Você pode utilizar. Aqui, de fato, nós temos esse raio-x de todas as pessoas. Let me orient you just a little bit to this X-ray. Deixe-me orientar você um pouquinho com relação a esse raio-x. You see that smallest concentric circle that's surrounding the heart? Você vê esse círculo que está logo depois do coração, esse menor que está logo depois do coração? That's you. The circle with the heart in the center. Esse círculo com o coração no centro, de fato, diz respeito a você. The circle represents your body, and the heart is your inner person. E o círculo ao redor do coração representa o seu corpo, sendo que o coração representa o seu homem interior. Então ali está você. The outer circles represent the various circumstances of our lives. E os outros círculos, eles representam as diferentes circunstâncias na sua vida. What we want to do is we want to start at the outside of the X-ray and go all the way to the heart. O que nós iremos fazer nesse momento é que nós vamos começar do extremo desse raio-x, caminhando para o mais interior, que é o seu coração. It's difficult to instruct our children if we don't understand who they are. É muito difícil recebermos esse chamado para instruir os nossos filhos se nós não compreendemos realmente quem são os nossos filhos e como eles agem. The outer circle is that we live in the environment of God Himself. No círculo, no mais extremo, no último deles, o maior que você tem aí, simplesmente comunica essa ideia de que nós vivemos nesse ambiente que foi criado por Deus. He is the creator of all people. Ele é o criador de todas as pessoas. And as the creator, He owns us. We belong to Him. E como criador que Ele é, nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. And our world all points to who He is. E todo o nosso mundo aponta para quem Ele é. We can't always see Him with our eyes, but the world declares His glory. Nós não podemos vê-lo com os nossos olhos, mas o mundo todo declara a sua glória. I was talking to a friend recently who came to Christ in a college chemistry class. Eu estava conversando com um amigo recentemente que ele veio a Cristo numa aula de química na universidade. He said only God could do such a thing. E ele diz, olha, somente Deus poderia fazer aquelas coisas. God is the largest feature, the largest person in our environment. Deus é a maior pessoa no nosso ambiente, nesse círculo. But there are many circumstances in life that change us, that shape us to be who we are today. Mas existem várias outras circunstâncias na vida que elas nos moldam, que elas nos transformam para sermos a pessoa que nós somos hoje. We live in a world where we are influenced by spiritual beings. Nós vivemos em um mundo no qual nós somos influenciados por seres espirituais. According to Ephesians chapter 3, spiritual beings watch us in order to see the wisdom of God in action. De acordo com Efésios capítulo 3, seres espirituais, eles nos observam a fim de verem e notarem a sabedoria de Deus na nossa vida. It's almost as if they are spectators
and they're observing what the gospel of Jesus Christ does in the lives of his people. É como se eles fossem espectadores, observando o que o Evangelho de Cristo faz na vida do povo de Deus. But of course, spiritual beings don't simply observe. Mas certamente, seres espirituais, eles não apenas nos observam. We know, especially from the book of Revelation, that Satan and those who are with him are committed to the destruction of those who stand with the Lord. E nós sabemos, especialmente pelo livro de Apocalipse, que Satanás e todos os seus anjos caídos estão comprometidos em nos destruir, em destruir aqueles que seguem Deus. In other words, we live in a world that is not safe. Em outras palavras, nós vivemos em um mundo que não é seguro. And one of our tasks as parents is to understand the various devices of Satan. E uma das nossas tarefas como pais é compreender os diferentes vícios, as estratégias e ciladas de Satanás. And we could spend the entire evening on that, but let's aim for the heart. Let's continue to go into the center Nós of this poderíamos X-ray. gastar toda a noite falando sobre isso, mas vamos caminhar para o coração. Nosso alvo aqui agora é o centro, o coração. What are other circumstances in our children's lives? Quais são as outras circunstâncias que moldam nossos filhos? Their family, Existem famílias, their brothers, their sisters, a família deles, seus irmãos, suas irmãs, their friends, seus the amigos, school they attend, a escola que eles frequentam, the church they attend, a igreja que eles frequentam, the country in which they live. o país em que eles moram. These are all circumstances that shape who we are. Todas estas são circunstâncias que moldam quem nós somos. The circumstances of life, they can make life easier or they can make life much more difficult. E as circunstâncias na vida, ou elas podem facilitar a vida para nós, ou elas podem tornar a nossa vida muito mais difícil. It's in a sense we could say they can bless us or they can curse us. Em outras palavras, é como se nós pudéssemos dizer, elas podem ser bênçãos para nós, ou podem ser maldições para nós. And to understand your children, you want to understand some of the various circumstances of their lives. E a fim de compreender os seus filhos, você terá que compreender diferentes circunstâncias na vida deles também. Now let's go farther in. Agora vamos caminhar um pouquinho mais para o centro. Let's go to that smallest concentric circle in the heart. Vamos observar para esse centro, esse círculo mais próximo ali do coração. Your children are both body and soul. Seus filhos, eles são tanto corpo quanto alma. And since Scripture uses different words for the soul, I'll use different words as well. So sometimes I'll call it the heart, sometimes I'll call it the soul. A Bíblia Sagrada usa palavras diferentes para falar sobre a alma, e eu também vou usar palavras diferentes. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra coração para descrever a alma humana. The body is the material substance of our being. O corpo é essa substância material do nosso ser. The heart is the spiritual substance of our being. O coração, o homem interior, é essa substância espiritual do nosso ser. In a sense, the body is like a circumstance that can shape us, but it can't make us more like Jesus. De outras palavras, o corpo é como se fosse uma circunstância que pode nos moldar, mas o nosso corpo não pode nos fazer mais parecidos com Jesus. The body can be strong or the body can be weak, but it can't make us sin. O corpo pode ser forte, o corpo pode ser fraco, mas o meu corpo não pode me fazer pecar. Faith comes out of the heart. A fé, ela procede do coração. Disobedience comes out of the heart. Desobediência procede do coração. 2 Corinthians 4:16 brings the inner person and the outer person together. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16, une esse homem interior e o homem exterior e os coloca juntos ali. Paul says that our bodies, our outer person is wasting away. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo, o nosso homem exterior, ele vai decaindo. And if you're older than age 25,
you recognize that your body is wasting away. E se você tem mais de 25 anos aqui essa noite, você provavelmente reconhece que seu corpo vai decaindo. But in the midst of your body wasting away, your spirit, your heart can be renewed and grow day after day. Mas enquanto o seu corpo vai decaindo, seu espírito, seu coração, ele pode se renovar e renovar cada vez mais. And isn't it true that the saints of God, many times the saints of God who have the most difficult physical problems are the ones who have the greatest maturity in their trust in Jesus? Não é verdade que os santos de Deus, normalmente os santos de Deus que têm os seus problemas físicos mais intensos, são aqueles que crescem mais em maturidade espiritual. The body has abilities or disabilities. O corpo, ele tem habilidades ou desabilidades. The body has strengths or weaknesses. O corpo tem algumas fortalezas, pontos fortes ou fracos. And the passage that identifies the difference between the two would be that passage in Matthew chapter 26, where Jesus talks about the disciples who are fatigued, and he says, their spirit is willing, but their body is weak. Talvez a passagem que mostra a diferença entre ambos é aquela passagem de Mateus 26:41, quando Jesus Cristo diz assim que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E aí vem a distinção. Your job is to study your children. O seu trabalho, a sua tarefa como pai é estudar os seus filhos And your friends. e os seus amigos também. And part of studying your friends is to know the strengths and weaknesses of their body. E parte do estudo desses seus amigos significa você identificar os pontos fortes e pontos fracos. And their body includes their brain. E você identificar pontos fortes e fracos no corpo deles. E o corpo deles inclui o cérebro, é físico. So let's practice this evening, seeing if we can distinguish and understand what the body brings to the human being. Vamos tentar praticar nessa noite e ver se nós conseguimos distinguir o que o seu corpo, o que o corpo traz para o ser humano. Here's an easy way to do it. If the scripture commands us to do something, it is speaking to our hearts. Aqui é uma maneira muito interessante de colocar. Se a Bíblia Sagrada nos ordena, nos dá uma ordem para fazer algo, a Bíblia está falando ao nosso coração. Scripture calls us to love. If we do not love, that is an issue of our hearts. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos amar. Então, se nós não amamos, isso é um assunto do coração. Scripture calls us to do certain things. It also calls us to not do certain things. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos fazer algumas coisas e diz também que nós não devemos fazer outras coisas. It speaks to us and says, do not lie. Ela fala conosco e ela diz, não mintais. That is a command that's addressed to our hearts. Isso é um mandamento que ele é direcionado ao nosso coração. And if we lie, it is an expression of our heart. It comes out of our hearts. E se nós mentimos, isso é uma expressão do nosso coração. A mentira, ela procede do nosso coração. So in one sense, the scripture makes it very easy for us to identify the expression of the heart. Em certo sentido, a Bíblia Sagrada facilita que eu e você identifiquemos essa expressão do nosso coração. The body can be a little bit more complicated. Mas com relação ao corpo é um pouquinho mais complicado. Let me give you a little quiz. Deixa eu dar um pequeno teste, uma provazinha para você nessa noite. Could you tell me which one seems to be especially the especially prominent contribution? Is it the body or is it the heart? Você poderia dizer para mim qual dos dois parece contribuir mais, o corpo ou a alma, em algumas questões? I can see colors right now. Eu posso ver cores agora mesmo, But I can't see people. mas eu não posso ver pessoas. Is that a problem with my body? Is it a weakness? Or is it a problem with my heart? Isso é um problema com o meu corpo ou é um problema com o meu coração? A partir do momento que eu tiro os óculos, eu consigo ver cores, mas eu não consigo ver pessoas. Isso é um problema do meu corpo ou do meu coração? Now you see, if the Bible said, "Thou shalt see perfectly well at all times,"
then it would be a spiritual problem. Se a Bíblia dissesse para mim, você deve ver perfeitamente bem em todas as ocasiões, então seria o problema do meu coração. A Bíblia está dizendo para o meu coração. But the Bible doesn't command us to have 20/20 vision. Mas a Bíblia não diz que eu tenho que ter uma visão 100%. If you have a headache, is that a problem of your heart or your body? Se você tem uma dor de cabeça, isso é um problema do seu coração ou é um problema do seu corpo? Maybe it's a problem with your heart, but we know for sure it's a problem with your body. Talvez seja até um problema do seu coração, uma ira, amargura, mas você sabe certamente que é um problema no seu corpo também. Does the Bible command you to never have a headache? A Bíblia tem algum mandamento que diz para você, não terás dores de cabeça? If it did, then it would be a problem of our hearts. Se a Bíblia tivesse feito isso, então seria um problema do nosso coração. Otherwise, it's a problem of our body. Mas de outra forma, isso é um problema do nosso corpo. If somebody you know is caught watching pornography, Se alguém que você conhece está lá assistindo pornografia, is that a problem of the body or is it a problem of the heart? seria isso um problema do corpo ou um problema do coração? This, I think we would all say, is clearly an evidence of lust and out of control desires, and it's an expression of the heart. The scripture speaks against such things. Certamente isso é mais fácil. A Bíblia Sagrada deixa claro que isso é uma expressão da luxúria, desses desejos do coração, que a Bíblia nos dá mandamentos e fala contra a lascívia. Here's an interesting one. If you forget your wife's birthday, Aqui é uma questão bem interessante. Se você se esqueceu do aniversário da sua esposa, is that a spiritual problem or a physical problem? isso é um problema espiritual ou físico? Somebody said both. It's clearly a physical problem. Certamente é um problema físico. If I am the one who forgets my wife's birthday, Se eu sou a pessoa que esqueceu o aniversário da minha esposa, and I have forgotten my wife's birthday, e na verdade eu já esqueci do aniversário Twice. dela em algumas ocasiões, 2 vezes. and it's a problem with my brain, not my heart. E é um problema com o meu cérebro, não é um problema com o meu coração. At least that's what I believe. Pelo menos é isso que eu digo para ela. If you have hallucinations, Se você tem alucinações, is it prominently a physical problem or a spiritual problem? isso é um problema prominentemente físico ou espiritual? Let's use that very simple question. Does the Bible command us to not have hallucinations? Vamos usar aquela solução bem prohibit simples. hallucinations, A Bíblia Sagrada proíbe que você tenha alucinações? No, the Bible does not prohibit hallucinations. Não, a Bíblia não faz isso. It's evidence of a brain that has certain kinds of weaknesses. Então é evidência do cérebro que possui agora algumas fraquezas. When children disobey their parents, Quando os filhos desobedecem os pais, is it a physical problem or a spiritual problem? esse é um problema físico ou esse é um problema espiritual? We think it might be a spiritual problem. Nós pensamos que pode ser um problema espiritual. But what if you commanded your 6-year-old daughter to dribble a basketball and to jump and to dunk the basketball? Mas e se você der uma ordem para sua filha de 6 anos de idade a pegar uma bola de basquete, simplesmente manejar corretamente aquela bola e jogar na cesta e fazer uma cesta? Dunk it. You have to dunk it. Oh, You talk about yeah, dunking it? You desculpe. have to dunk it. You Yeah. can't shoot it. You have to dunk it. Você não pode simplesmente atirar, você tem que saltar ali, você tem que enfiar com tudo aquela bola naquela cesta. Então, So you command your daughter to do that, você ordena sua filha para fazer isso, a fazer isso. and your daughter doesn't do it. E a sua filha não faz isso. The problem actually there is the problem with the parent, not with the daughter. Na verdade, o problema ali é o problema dos pais, ou com o pai, não o problema com a filha. We have 2 daughters. When they were young, if we would tell them to clean up their room, one daughter would clean up her side of the room fairly quickly. The other daughter would be found playing with her toys. Nós temos 2 filhas.
Se quando elas eram menores, nós disséssemos para elas: olha, limpem e arrumem o quarto de vocês. Uma delas iria arrumar o lado do quarto, o lado dela no quarto de maneira bem rápida, e a outra nós a encontraríamos brincando ali no seu lado do quarto. Is one daughter obedient and the other daughter disobedient? Será que uma filha era obediente e a outra agora estava sendo desobediente? Or is it possible that one daughter is wonderfully passionate? Ou seria possível que uma das filhas fosse maravilhosamente apaixonada? And as she was cleaning her room, she found a toy. And when she saw that toy, it was like a friend that she hadn't seen for months and months. E que no momento que ela estava limpando a parte dela no quarto, ela encontrou um brinquedo. E no momento que ela encontrou aquele brinquedo, é como se ela tivesse encontrado um amigo que ela não via por meses e meses. And when you see a friend you love, you have to spend time with your friend. E quando você vê um amigo que você ama, você tem que dedicar tempo e gastar tempo com esse seu amigo. Was it sinful for her not to clean up the room? Seria pecaminoso para ela não limpar aquela parte do quarto dela? If you study your daughter, you might not think it's sinful. Se você estudar a sua filha, você provavelmente vai entender que não é pecaminoso para ela fazer You isso. might think that she is very easily distracted by her toys. E você vai dizer, não, é que ela se distrai facilmente com os brinquedos dela. And she's going to need help to clean her room. E ela vai precisar de ajuda para limpar o quarto dela. We're trying to study our children. Nós estamos tentando aqui estudar os nossos filhos. And all our children have particular strengths and particular weaknesses. E todos os nossos filhos, eles têm algumas fraquezas específicas e alguns pontos positivos específicos So the também. problem is this. The problem is that we expect our children to have the same strengths that we do. Mas o problema é que nós esperamos que os nossos filhos tenham as mesmas características positivas que nós temos. When I was in school and I was given homework, I did my homework. Quando eu estava estudando e o professor me dava uma tarefa para fazer, eu fazia a minha tarefa de escola. When one of my daughters was in school and she was given homework, she would not even realize that she had homework to do. Mas quando uma das minhas filhas estava na escola e o professor dava tarefa para ela fazer, ela nem se lembrava que ela tinha tarefa para fazer. I do my homework, she is able to do her homework, so she is, of course, horribly sinful. Então eu fiz a minha tarefa de escola, ela deveria fazer a tarefa de escola, então provavelmente ela é pecadora, está cometendo pecado. But you see, this particular daughter, she went to school because her friends were there. Mas entendam, essa minha filha específica, ela ia para a escola porque os amigos dela estavam lá. And this was such a wonderful opportunity to spend time with her friends. E aquela para ela é uma oportunidade fantástica para ela ter um tempo com os amigos ali. And when the teacher is writing an assignment on the board, she is busy doing very important things, having very important conversations with her friends. E no momento em que o professor estava escrevendo a tarefa lá no quadro, ela estava ocupada fazendo coisas muito importantes, interagindo com os amigos dela. She loves her friends, and her friends distract her from homework. Ela amava os amigos dela e os amigos agora estavam distraindo-a com relação à tarefa de escola. When our children are different than we are, sometimes we get angry at them. E quando os nossos filhos são diferentes de nós, muitas vezes nós ficamos irados I'll com give you eles. just one more example. This particular daughter, when she would do her homework, she would do it with loud music in her ears. Deixa eu dar um outro exemplo. Essa minha filha específica, quando ela fazia tarefa de escola, ela fazia com uma música bem alta nos seus ouvidos. That's sinful, E isso é pecaminoso, because when I work, I don't listen to music. porque quando eu trabalho, eu não escuto músicas. And since I don't listen to music when I work, she shouldn't listen to music either. E uma vez que eu não ouço músicas quando eu estou trabalhando, ela também não deveria ouvir músicas. And I became angry at my daughter. E então eu fiquei nervoso com a minha filha. Instead of studying my daughter. Ao invés de estudar a minha filha. When I finally began to study her, I found that when she had music that she was listening to, she could concentrate better on her work.
E finalmente, quando eu comecei a estudá-la, eu percebi que no momento que ela tinha músicas ali, headphones, ela conseguia se concentrar melhor no que ela estava fazendo. She could only concentrate when there was noise. Ela só conseguia se concentrar quando tinha barulhos. A conflict about homework was resolved by simply studying my daughter and her particular strengths and weaknesses. E aquele meu conflito com ela, com relação a tarefas de casa, foi resolvido quando eu estudei a minha filha e observei pontos fortes, pontos fracos na vida dela. Now let's go farther in. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Now it gets especially interesting. Agora fica especialmente interessante. What is this human heart? O que é esse coração humano? There is much happening in the heart. Existe muita coisa acontecendo aí no coração. There's always more to learn as to what's going on in the human heart. Sempre existe algo para se aprender do que está ocorrendo, a dinâmica do coração. Proverbs talks about the heart as if it's a well of these deep waters, and the person of understanding goes into that well to understand. Provérbios fala do coração como sendo essa fonte de águas profundas, e a pessoa com entendimento, ele mergulha nessa fonte cheia de água para compreender o coração. In order to instruct your children, you must know something about the human heart. A fim de instruir os seus filhos, o seu filho, você precisa compreender algo sobre o coração humano. What we want to do is we want to start on the outside of the heart and go deeper. Então nós vamos começar de fora do coração e vamos nos aprofundar. See, the heart is about our passions and our desires and our emotions. Veja, o coração diz respeito às nossas paixões, nossos desejos, nossas emoções. And frankly, the Psalms are informing me quite a bit as I'm trying to develop this theology of the heart. E na verdade o livro de Salmos tem muitas informações para mim e para você quando nós tentamos estruturar essa teologia do coração. The Psalms talk about being glad in heart. Os salmos falam sobre o coração, você ser alegre no coração. Faint in heart. Sobre o fato de você desmaiar no coração. It talks about the many troubles of our heart. Ele fala dos muitos problemas do coração. It talks about the things that we love, and it talks about when those things we love are in jeopardy. Ele fala das coisas que nós amamos, e quando essas coisas que nós amamos, elas estão em perigo. What is especially important to you? O que é especialmente importante para você? I ask that question because of my understanding of the human heart. Eu pergunto isso por causa da minha compreensão acerca do coração humano. What are you afraid of? De que você tem medo? What's been especially hard for you? O que é especialmente difícil para você enfrentar? Can you hear me going deeper? Você pode me ouvir, me aprofundando cada vez mais no seu coração? I want to know more than the circumstances of your life. Eu quero conhecer mais e saber mais do que meras circunstâncias na sua vida. I want to know your pleasures, and I want to know your pain. Eu quero conhecer o que dá prazer para você. Eu quero conhecer o que produz dor no seu íntimo. One time I was coming into church and a friend of mine said, "How are you?" Uma vez eu estava chegando na igreja, um meu amigo chegou e me disse: "Como está você?" I said, I don't know if I said anything. I probably just said, "How are you?" Eu provavelmente não disse nada, provavelmente eu simplesmente respondi: "Como está você?" It was like a greeting. It wasn't really wanting to know how a person was. It was a simple greeting. Era como se nós estivéssemos simplesmente nos cumprimentando. Nós não estávamos querendo saber como de fato nós estávamos apenas nos And I cumprimentando. started walking into the church. Então, continuei andando para a igreja. And then all of a sudden, I felt somebody grab me. E daí, rapidamente eu senti alguém me segurando. He said, "Sit down. E ele disse para mim: "Sente-se aqui. I want you to tell me the very best thing from your week, and I want you to tell me the hardest thing from your Eu quero que você me diga a melhor coisa que você teve nessa semana. Eu quero que você conte para mim qual foi a coisa mais difícil." Has anybody ever asked you questions like that? Alguém já te perguntou algo assim? They want to know you. Essas pessoas querem conhecer você.
And have you noticed that if somebody ever asks you those kinds of questions, your relationship changes? Você já observou? Porque se alguém te pergunta essas coisas, o seu relacionamento com aquela pessoa muda. If I'm struggling, I'm going to go back to this person and ask him to pray for me. Se eu estou sofrendo, eu quero procurar essa pessoa e eu vou pedir para essa pessoa, por favor, ore por mim. If I need help, I'm going to ask him for his counsel. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir conselhos a essa pessoa. As you have the privilege of going further into another person's heart, it changes our relationships. À medida que você tem o privilégio de se aprofundar no coração da pessoa, isso muda o seu relacionamento com aquela pessoa. Do you know your children's pleasures? Você conhece quais são os prazeres que os seus filhos têm? Do you know the best thing in their day? Você sabe quais são os melhores dias para eles? Do you know what is most painful for them? Você sabe o que é mais doloroso para eles? Do you understand their fears? Você compreende os medos e pavores que eles têm? Those are questions that Scripture invites us to ask of our children. Essas são perguntas que a Escritura Sagrada nos convidam a fazer aos nossos filhos. It doesn't always go easily. Nem sempre é fácil. One time at the dinner table, we asked my daughter, "Tell us about your day." Em determinada ocasião, na mesa do jantar, nós perguntamos à nossa filha, pedimos a ela, nos conte sobre o seu dia. And so she said, "First, I had math, and then I had history, and then I had Spanish." E ela disse, olha, primeiro eu tive matemática, e depois eu tive história, e depois eu tive espanhol. Boring, isn't it? É chato isso, não é? You don't really have access to her heart. Você não teve ali naquele momento acesso ao coração dela. So you ask the question, Lisa, how did you feel when you were in school? Então você perguntamos a ela, Lisa, como que você se sentiu quando você estava lá na escola? I wanted to understand what was important to her. Eu queria compreender o que era importante para ela. And she said, in math, I felt good. E ela diz, na aula de matemática eu me senti bem. In history, I felt good. Em história eu me senti bem. In Spanish, I felt good. Em espanhol eu me senti bem. It doesn't always go as well as you would like, Nem sempre vai tão bem quanto você imaginaria que fosse, né? but we're always inviting our children to speak of those things that are most important to them. Mas em todo o tempo nós devemos estar convidando os nossos filhos para falar o que é mais importante para eles. And then we go deeper in. E aí você se aprofunda. Our passions and desires set our course toward obedience or disobedience. As nossas paixões e os nossos desejos estabelecem o curso da nossa vida, ou para a obediência ou para a desobediência. You could read Luke chapter 6, verse 45. Vejamos, Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. It's only with your very good friends that you will share areas of struggle in disobedience. Somente com seus melhores amigos que você consegue compartilhar Only one who cares about those things that are especially important in your life. compartilhar os problemas íntimos, inclusive a desobediência. Somente aqueles que de fato se importam com as dificuldades na sua vida. Somente com eles você consegue compartilhar. Because of this understanding of who our children are, we might ask a question like this. E por causa dessa compreensão que nós temos dos nossos filhos, talvez nós perguntemos o seguinte: Where do you struggle with temptations?
Como tem sido a sua luta com tentações? Com o que você tem lutado Are there contra a times tentação? Are there times when doing wrong sounds really good to you? Existem alguns momentos na vida que fazer o que é errado soa bem para você? Are there times when doing the right thing feels like a burden? Existem algumas ocasiões que fazer o que é certo soa como um fardo na sua vida? The heart directs our course toward righteousness or unrighteousness. O coração, ele dirige o curso da nossa vida ou para a retidão ou para a desobediência. A parent wants to draw that out of their children. E um pai sábio, ele deseja extrair isso do coração dos seus filhos. My wife and I go on vacation with our children once a year. Ed e sua esposa, eles saem em uma viagem pelo menos uma vez por ano. And I mentioned we had 2 girls, but we have also 2 son-in-laws and we have 7 grandchildren. Então eu já disse, temos 2 filhas, temos também 2 genros e nós temos 7 netos. So it tends to be a lot of fun and a lot of chaos. Então a tendência é ter muita alegria e muito caos também nessas viagens. And I have one daughter who does not like chaos. E nós temos uma filha que ela não gosta do caos. And inevitably, in the course of the week, she will get very angry at someone. E inevitavelmente, no decorrer da semana, em determinado momento, ela vai ficar muito irritada. And as soon as she does, inevitably I will say, "Let's go for a walk." E assim que eu vejo ela bem irritada, eu digo para as pessoas: vamos fazer uma caminhada. Because I've just had an opportunity to go deeper into her heart. Porque nesses exatos momentos eu tenho com ela uma oportunidade. Eu digo para ela: vamos para uma caminhada. Eu tenho a oportunidade de me aprofundar no coração dela. Honey, how is your heart? E aí eu digo para ela: querida, como está seu coração? You're really, really angry. What's happening in your heart? Você está muito irada. O que está acontecendo com seu coração? And she begins to talk about her sinful struggle. E ela começa então a falar para mim sobre as dificuldades, as lutas pecaminosas dela. Then I can ask more. Tell me more about your heart. Então eu posso perguntar mais. Me fale mais sobre o seu coração. What is the Lord doing in your life? O que o Senhor Deus está fazendo na sua vida? And she'll begin to talk about her delight with her friends from church. E ela então começa a falar da sua alegria com os amigos da igreja. She'll talk about how one of her favorite things is to go to Bible study with her friends. E ela fala que uma das coisas mais favoritas que ela tem é participar dos estudos bíblicos com os amigos na igreja. And she talks about times where she struggles with anger with her children. E ela fala de ocasiões nos quais ela luta com ira com relação aos filhos. And she talks about times where she asks her children's forgiveness. E ela fala também de momentos nos quais ela chega para os seus filhos e pede perdão. She has one particularly challenging son. Ela tem um filho que ele a desafia de maneira bem específica. You know, in our last walk, she spoke with unusual wisdom about how she spoke with him instead of with anger, with wisdom, and drew out his heart. Na nossa última caminhada, ela me contou de como que ela conversou com ele. Ao invés de falar com ira, ela falou com ele com sabedoria e de fato atingiu-lhe o coração. Could you imagine a better walk with your child? Você poderia imaginar uma melhor caminhada com seu filho do que essa? For her to be able to talk openly about her struggle with sin. No qual ela poderia conversar livremente contigo sobre as lutas que ela tem tido com o pecado. To talk about where she is growing in righteousness. E ela pode deixar claro para você quais as áreas que ela tem crescido na And where she's justiça struggling. e onde ela tem, de fato, lutado. Could there be anything better as a parent? Poderia ter alguma coisa melhor para um pai. And so you pray for your daughter. Então você ora com ela. And then a few weeks later, you say, I've been praying for you. How's your heart? E depois de algumas semanas você diz para ela: querida, tenho orado por você. Como está o seu coração? How's your struggle with anger?
Como que está essa luta sua com a ira? What are the good things that God is teaching you? Quais são as coisas boas que o Senhor Deus tem ensinado para você? This is our pleasure as parents. Isso é a nossa alegria, esse é o nosso prazer como pais. Sometimes when your children speak openly about their heart, you hear things that are bad. Algumas vezes, quando seus filhos falam livremente do que está no coração deles, vocês ouvem coisas ruins. And our tendency would be to be afraid or sometimes to be angry. E a nossa tendência é ou ficar com medo ou então ficar irado quando isso acontece. But isn't it true that if our children are talking openly about sin, they take sin from the shadows and bring it out into the open? Isn't that a very good thing? Mas não deveria ser uma coisa muito boa se os nossos filhos estão falando livremente sobre o pecado e tirando o pecado daquele local escuro, sombrio na vida deles e trazendo a luz para nós. Não deveria ser algo agradável e bom? Imagine this. Imagine your teenager would confess to you sin that they've done. Imagine que o seu filho adolescente confessando para você um pecado que ele cometeu. Now, there are many things you can say, Bom, há muitas coisas que você poderia dizer naquele momento. but the first thing would probably be thank you, Mas a primeira coisa que você deveria dizer, primeiro seria muito obrigado. because you have just witnessed the work of the Spirit in somebody's Porque life. você acabou de testemunhar a obra do Espírito na vida de alguém, naquele exato momento. Whether the young man has a profession of faith or not, it's the Spirit Himself who convicts us of sin. Se esse jovem já fez a profissão de fé ou não, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. When you see sin in your children's life and you respond with anger, they will not speak about these things again. Quando você vê o pecado na vida dos seus filhos e você responde com ira, eles não vão confessar o pecado deles para você novamente. When you see their sin or they confess their sin, it is a critical moment for you as a parent. Mas quando eles confessam o pecado deles, esse é um momento crítico para você como pai, como mãe. Are you going to use this as an opportunity to draw out their heart and continue to see good things in their heart, or will you respond in anger? Você vai utilizar isso como oportunidade para continuar conhecendo o coração deles, extraindo do coração deles coisas boas, ou você vai reagir com ira? Let's go farther in again. Vamos caminhar um pouquinho mais fundo. Let's go to the very bottom, if you will, the very center of the human heart. Vamos caminhar para o centro, o verdadeiro centro do coração humano. At the very center of every single human heart are our spiritual allegiances. Are we for God or are we against Him? E no centro de cada coração humano estão as nossas alianças espirituais. Our relationship with the Lord is not a kind of spiritual sector of our lives. It is the very center of all of life. O nosso relacionamento com o Senhor Deus não é alguma coisa marginalizada na nossa vida, um apêndice da nossa vida, é o centro da nossa vida. Romans 1 says, in our hearts we know something about who the God is. Romanos capítulo 1 diz que no nosso coração nós sabemos algo sobre Deus, de quem Deus é. We turn either toward Him or we turn away E from nesse Him. momento, ou nós nos voltamos a Ele em devoção, ou nós nos afastamos dele em rebelião. In your child's life is the question, will they follow Christ or will they turn away from Him? Na vida do seu filho existe sempre essa pergunta: eles vão se voltar para Cristo ou eles vão se afastar de Your Cristo? child, of course, as you know, is ultimately a worshiper, Você sabe, seu filho, em última instância, ele é um adorador, just like you. assim como você é. They will either worship the true God Ou eles vão adorar o verdadeiro Deus,
where they will worship their own desires. ou eles irão adorar os seus próprios corações, seus próprios desejos. Or to use the Old Testament expression, they will either worship God or they'll worship their idols. Ou, para utilizar uma linguagem veterotestamentária, ou eles adorarão Deus, ou eles adorarão ídolos. And it's the New Testament that tends to identify the desires of our heart that fuel our idolatry. E é o Novo Testamento que identifica esses desejos do nosso coração como esse combustível da nossa idolatria. The heart trusts in the Lord, O coração confia no Senhor. is steadfast in the Lord. O coração persevera no Senhor. Where the heart is cold toward the Lord. Quando esse coração, de fato, ele se volta Or em in James devoção ao Senhor. chapter 4, it talks about the heart that hates the Lord. Mas Tiago, capítulo 4, fala sobre o coração que odeia o Senhor. That is the very center of the human heart. E ali está o verdadeiro cerne do coração humano. Now the question is, some people never even think about God. Agora, de fato, algumas pessoas elas nem pensam sobre Deus. And how can our relationship with God be at the very center of our being? Então, como que o nosso relacionamento com Deus pode ser o centro do nosso ser? When I was a teenager, I disobeyed my parents. Quando eu era adolescente, eu desobedeci meus pais. But when I disobeyed, it never felt like it was against my parents. Mas quando eu desobedecia, eu nunca sentia que eu estava fazendo alguma coisa contra os meus pais. I loved my parents, I thought. Eu amava os meus pais, pelo menos eu pensava assim. I just wanted to do whatever I wanted to do. Eu só queria fazer o que eu queria fazer. The reality was, I didn't love my parents, I was hating my parents. A realidade é que eu não amava os meus pais. Eu estava naquele exato momento odiando os meus pais. I wasn't aware that my behavior was against my parents, but indeed it was. Eu não estava ciente de que o meu comportamento era contra os meus pais, mas na verdade era. We might not be aware of our behavior being against God, but it is. Nós podemos não estar cientes de que o nosso comportamento é contra Deus, mas de fato é. Sometimes we complain. Algumas vezes nós reclamamos. I don't think there's a week that goes by where I don't complain. Eu não creio que exista uma semana que se passe que eu não reclamo. And my favorite thing to complain about would be traffic. A minha coisa favorita de reclamar é o trânsito. My complaining has nothing to do with God. A minha reclamação não tem nada a ver com Deus. I just want to get there quicker. Eu só quero chegar no lugar, no meu destino, rapidamente. And then my complaining has to do with the bad driver who's in front of me. A minha reclamação tem a ver com aqueles motoristas ruins que estão ali na minha frente. But my complaining has everything to do with God. Mas a minha reclamação tem tudo a ver com Deus. Numbers chapter 14, 11. Números capítulo 14, versículo de número 11. The people were complaining. Diz que as pessoas, elas são reclamonas. It was difficult. É difícil. They were in the wilderness. Eles estavam lá no deserto, as pessoas estavam lá no deserto. They thought they were going to die. Eles pensavam que eles iriam morrer ali. It was good reason to complain. Tinha razões inúmeras para reclamar. But the Lord says to them, in their complaining, why do the people, he says, hold me in contempt? Mas o Senhor Deus disse para aquele povo: por que vocês, quando vocês reclamam, vocês desprezam a mim? We don't always see that our hearts are against God. Nós nem sempre vemos que o nosso coração está se revoltando ou agindo contra Deus. But our behavior tends to reveal our relationship with the Mas o Lord. nosso comportamento, ele tem essa tendência de revelar o nosso relacionamento com Deus. Complaining is essentially me saying, God, why haven't you served me today? I am God and you are my servant. A minha reclamação, em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: Deus, por que o Senhor não me serviu hoje? Eu sou Deus e o Senhor é o meu servo. My complaining that doesn't seem to have anything to do with the Lord has everything to do with the Lord. A minha reclamação, que parece não ter nada a ver com Deus, tem tudo a ver com Deus. That's what we see in the very depths of our souls. É isso que nós vemos lá no mais profundo da nossa alma.
if we want to understand our relationship with the Lord, Se nós queremos entender o nosso relacionamento com o Senhor, watch how we live when life gets difficult. simplesmente devemos observar como é que nós vivemos quando a vida se torna difícil. When we're not treated the way we think we should be treated. Quando nós não somos tratados da maneira como imaginamos que deveríamos ser tratados. When we get sick at a very inconvenient time. Quando nós ficamos enfermos em ocasiões bem inconvenientes. Those are the times where we see our allegiances. Essas são as ocasiões nas quais nós vemos as nossas alianças. This is the very depth of the human soul. Isto é o mais profundo que ocorre na alma humana. This is why the Apostle Paul, when he prays that we would know the love of Christ, he is speaking to the very deepest part of our being. Essa é a razão pela qual, quando o apóstolo Paulo ora para que ele conheça o amor de Deus, ele fala do mais profundo do nosso coração. Essentially, he's saying, in our sin, we must not know who the true God really is, because if we knew him and we knew his love, we would want to follow him. É como se ele estivesse dizendo, a nossa pecaminosidade, nós não conhecemos de fato quem é Deus, porque se nós o conhecêssemos lá no nosso íntimo, nós desejaríamos segui-lo. Let's say your child lies to you. Vamos imaginar, o filho, a criança vem e ela mente para você. And you find out that your child has lied. E você descobre que ele mentiu para você. Let's use this X-ray to guide how we would instruct our child. Vamos usar esse raio-x para nos direcionar na maneira como nós devemos instruir essa criança. We've seen something about the child's heart. Nós já vimos algo sobre o coração da criança aqui. Disobedience and obedience, they both come out of the heart. Desobediência e obediência, ambos surgem do coração. So we tell our child that they have done wrong, they have sinned. Então você diz para o seu filho, para a sua criança, você fez errado, você pecou. That's good. We should do that. E é bom, você deveria fazer isso. We have them ask forgiveness of those who they lied to and ask forgiveness of the Lord. E você diz para a criança que ela deve pedir perdão agora para as pessoas, para que ela mentiu, e ela deve pedir perdão para o Senhor. But we're not done. Mas você não terminou ainda. The human heart, at the very root, is about who will we worship. Lá no coração humano, no centro do coração humano, o que diz respeito ali é a quem nós adoramos. So we were always looking for opportunities to talk about the one that we worship. Então nós sempre estamos buscando oportunidades para falar acerca daquele que nós adoramos. So we can say to our child, let me tell you about Jesus. Então você poderia dizer para o seu filho, deixa eu falar para você sobre Jesus. When you read something that Jesus has said to you in the Bible, he will never ever lie. Quando você lê alguma coisa que Jesus diz para você na Bíblia Sagrada, Jesus nunca vai mentir para você. When he says that he loves you, he always loves you. Quando Jesus diz para você que Ele te ama sempre. When he says that he forgives you, he does not lie. He will always forgive you. Quando Ele diz para você que Ele te perdoa, Ele não está mentindo. Ele sempre te perdoará. Isn't it so fine that our Jesus only speaks the truth to us? Não é interessante, não é maravilhoso que o nosso Jesus sempre fala a verdade para nós? That's using this X-ray to speak to our children's hearts. Quando nós fazemos isso, nós estamos utilizando esse raio-x para falar ao coração dos nossos filhos. You have it in mind? When you meet someone, you want to understand the circumstances of their life. Vamos resumindo, quando você encontra alguém, você quer compreender as circunstâncias da vida dessa pessoa. I have 7 grandchildren. Eu tenho vários netos. That's one of the circumstances of my life. Essa é uma das circunstâncias da minha vida. But listen to this. Mas escute o seguinte. My daughter sent a picture today. A minha filha me mandou uma foto hoje.
and there were 3 of my grandchildren E na foto eu tinha 3 dos meus netos. running naked in their backyard. E eles estavam correndo peladinhos ali no quintal da casa. It was a hot day, and their mother was sprinkling water on them. Era um dia bem quente, a mãe deles estava com a mangueira jogando água neles. And they are the most adorable children you could ever imagine. E ali você tem uma das crianças mais retóricas que você poderia. Do you see how you know me just a little bit better? Você vê agora como você me conhece um pouco melhor. It's not that I simply have grandchildren. I love these grandchildren. Mas não é apenas que eu tenho netos, eu amo os meus netos. And I look like a very silly man whenever I am with my E grandchildren. eu pareço um homem bem tolo, bem infantil, quando eu tenho os meus netos ao meu redor. I've shared with you something that's very important to me. Eu compartilhei com você alguma coisa que é muito importante para mim. And in a small way, our relationship changes. E de uma certa maneira, bem pequena, o nosso relacionamento mudou. You say, "Oh, I know you. You're the guy who really loves his grandchildren." E você vai me encontrar, você vai dizer: ah, sim, eu te conheço, você é aquele camarada que gosta, que ama os seus netos. You've known something about my heart. E você acabou de ver algo do meu coração. Let me take you farther in. Deixa eu levar você um pouquinho mais para fundo. I've struggled with fears and worries most of my life. A maior parte da minha vida eu lutei, eu tenho dificuldades, eu luto contra medos e ansiedades. And I believe that God says the most beautiful things to those who struggle with fears and worry. Eu creio que Deus diz as palavras mais maravilhosas para aqueles que lutam com ansiedade, problemas e preocupações. But there are times in my life where my worry, I believe, is sinful. Mas há momentos na minha vida que eu acredito que as minhas preocupações, elas são pecaminosas. I believe what I feel more than I believe what God says. Eu acredito, naqueles momentos, eu acredito mais no que eu estou sentindo do que naquilo que Deus me diz na palavra dele. And there are times in my fears that I say, Lord, forgive me. E naqueles momentos, nos meus medos, eu digo para Deus: Senhor, me perdoe. You see? I've just taken you farther in. Você viu, eu apenas te levei um pouco mais profundo no meu coração. You know something about my heart and how it can move toward obedience or disobedience. Você agora conhece algo do meu coração e vê como que o meu coração se move em relação à obediência ou desobediência. And all of these things rest on our knowledge of God. E todas essas coisas estão alicerçadas, fundamentadas no nosso conhecimento sobre Deus. And the rest of our lives are spent growing in the knowledge of Christ, so our passions become more and more formed by the knowledge of Jesus and love for Him. E quando o restante da nossa vida é vivido conhecendo o Senhor Jesus Cristo, nossas paixões, nossos desejos, eles são formados nesse contexto da imagem de Cristo. I know it's late, but Eu sei que está tarde. and you've already heard many things, many fine things today. Vocês já ouviram muitas coisas boas hoje. Try to do something with every session that you have heard. Procure fazer pelo menos algo com cada sessão que você participou aqui na conferência. Speak to somebody, act on it. Fale com alguém, pratique aquilo que você aprendeu. How will you act on this X-ray? Como que você agiria com esse raio-x? What will you say to your children because of this X-ray? O que você diria para os seus filhos por causa desse raio-x? My hope is that you'll study them a little bit more carefully. A minha esperança é que você estude os seus filhos um pouco mais cuidadoso a partir de agora. And as you study them, you'll enjoy them even more. E a partir do momento que você os estuda, que você se deleite neles um pouco mais. I should say the same thing for me. What will I do with this? E talvez você perguntaria a mesma coisa para mim: o que eu faria com isso? I have to think. Eu tenho que pensar. I'm going to begin to ask my daughters even more questions. Eu vou começar a perguntar para as minhas filhas coisas mais profundas ainda.
And I want to ask my sons-in-law more questions. E eu quero perguntar para os meus genros também. I want to study. perguntas. I want to be a student of their hearts. Eu quero ser um estudante do coração deles. Tell me about the best part of your week. Me fala sobre a melhor parte da sua semana. What's been the hardest part of your week? Qual tem sido a parte mais difícil na sua semana? Where do you struggle with temptations? Em qual área da sua vida você tem lutado com tentações? How is the Spirit teaching you about our triune God? Como que o Espírito Santo de Deus está ensinando para você sobre o Deus triuno? That's what I'll do with this particular evening. É isso que eu vou fazer a partir dessa noite. Please respond. Por favor, responda. Would you pray first? Vamos orar. Senhor bendito, louvado seja o teu nome por tua misericórdia. Certamente a tua palavra nos diz que como águas profundas assim é o coração do homem, mas a pessoa de entendimento consegue discernir. Faça-nos pessoas de entendimento, a fim de conhecermos melhor as pessoas ao nosso redor e podermos interagir com elas corretamente, sendo verdadeiros embaixadores de Cristo Jesus, apresentando a tua verdade em amor e te representando corretamente nas nossas interações diárias. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Deus abençoe.